A cada 53 segundos, um notebook é roubado. 52% dos dispositivos móveis são furtados dentro da própria empresa. Nós temos 6 vezes mais chances de ter os nossos equipamentos furtados no trabalho do que em momentos de lazer. Meu nome é Denner Carlos, sou especialista em segurança física para hardware, CEO e fundador da Tech Brasil, uma empresa que é especializada na segurança da informação a partir da segurança do hardware. Todos esses números que eu acabei de citar são fontes dos institutos mais renomados do mundo, por exemplo, Harvard, Dell Technology, IBM Security, Instituto Ponemon, FBI, a Polícia Federal dos Estados Unidos, entre outros institutos tão renomados quanto esses que eu acabei de dizer. O que eu posso dizer é que todas essas informações, mais a minha experiência de mais de 10 anos atuando só nesse segmento, eu condensei tudo isso em uma palestra. A tua empresa pode ser a próxima. Então, eu quero aqui em 2 minutos te fazer um convite. Eu vou abrir a tela do meu computador. Em 2 minutinhos, eu vou te mostrar outras informações que corroboram com tudo isso que eu acabei de dizer. O que eu posso antecipar é que todas as pessoas que veem esse conteúdo, que têm acesso a essas informações, elas ficam de boca abertas. E todas elas dizem a seguinte frase: como é que eu nunca tinha pensado nisso antes? Bom, vem. Muito bem, dando sequência, em primeiro lugar eu quero agradecer a tua confiança por permanecer aqui comigo. Em poucos minutos eu quero trazer uma mensagem sobre a importância da segurança física para computadores. Quero dizer que o método PSH, Política de Segurança da Informação para Hardware, é um método desenvolvido por mim, portanto, inédito no Brasil. Desse método, temos o curso online e temos também o livro. O livro ele é mais voltado para o profissional, para preparar o profissional para lidar com os problemas que as empresas estão enfrentando hoje. Dando sequência, aqui eu quero só mostrar para você que eu dei uma entrevista para a Rede TV, para o programa Mundo Empresarial, onde eu falo um pouquinho mais sobre o que a gente tem feito, falo um pouquinho sobre os nossos produtos, enfim, é uma entrevista que foi muito importante, porque ela teve uma abrangência nacional, onde eu tive a oportunidade de falar para milhões de pessoas sobre o que está acontecendo hoje nas empresas. Falando um pouquinho sobre a palestra, aqui tem algumas das capitais onde eu tive a oportunidade de conhecer, e nessas regiões as suas respectivas empresas do setor de telecomunicação, de infraestrutura, de varejo, enfim, de todos os setores da economia, órgãos públicos, onde eu pude apresentar a proposta e a importância que é ter uma política de segurança específica para mobile. Aqui, alguns dos clientes que já confiaram no nosso trabalho, que já confiam nos nossos produtos, enfim, são empresas que nós temos o orgulho de dizer que são os nossos clientes. Falando um pouquinho agora sobre a palestra em si, eu quero começar a falar pela proposta dos fabricantes de computadores. É isso. A proposta deles é a seguinte: é deixar cada vez menor o equipamento. Concomitantemente, existe uma maior capacidade de armazenamento, onde as empresas colocam cada vez mais informações sigilosas. O equipamento ele está cada vez mais fino, mais leve, mais caro, portanto, cada vez mais fácil, é isso mesmo, mais fácil de ser roubado. É isso. Para você ter uma ideia, hoje existem quadrilhas especializadas em roubar equipamentos corporativos em hotéis, em aeroportos, em eventos, entrando na tua empresa, enfim, são quadrilhas das mais variadas que você pode imaginar, que querem roubar o seu equipamento a fim de subtrair as informações contidas nesses equipamentos. Então, eu quero fazer 10 perguntas, e essas perguntas são para que você possa refletir se isso acontece na tua empresa. Quanto maior o número de nãos, maior a probabilidade e a necessidade de que sua empresa passe por um processo de aprimoramento das políticas de segurança para mobile. O que eu posso te dizer é que a maioria das empresas hoje tem uma gestão do século passado, tá bom? Então vamos lá. Primeira pergunta. E aí, dentro do contexto da pergunta número 1, eu espero de verdade que a tua empresa esteja já adequada à LGPD
Lei Geral de Proteção de Dados. Mas a pergunta é, a sua empresa, quando se adequou, ela considerou lá no projeto que a perda, o furto e o roubo pode ser algo potencial e perigoso, como perda de dados e dados pessoais? Essa é a pergunta número 1. Foi considerado isso no projeto? Pergunta número 2. Sua empresa está preparada, treinada para ataques de engenharia social? Vou fazer aqui uma pergunta provocativa. Se eu for lá na portaria da tua empresa, perguntar para o segurança, para o porteiro, para as pessoas, para os usuários, por exemplo, você sabe o que é ataque de engenharia social? Elas saberão responder o que é? Pergunta número 3. Na integração, naquele momento que o funcionário está começando na empresa, que ele passa aquela semana para aprender sobre a história da empresa, os processos, etc. e tal, lá é explicado detalhadamente todos os protocolos de segurança dos dispositivos móveis, tanto no ambiente interno quanto externo. Como é que eu devo me portar no aeroporto? Como é que eu devo me portar no coworking? Como é que eu devo me portar visitando um cliente, por exemplo? Como é que eu devo me comportar? Enfim, explicar como é que as boas práticas, né? Dentro de uma empresa, visitando um cliente, dentro de casa, num coworking, enfim. Isso precisa ser explicado, tá bom? Se for não, vai aumentar aqui a probabilidade de passar por aquele processo de aprimoramento que eu já comentei. Pergunta número 4. Se um funcionário da sua empresa perder um notebook e alguém encontrar, a pessoa encontrou um notebook da sua empresa, o teu funcionário perdeu. Por exemplo, se eu encontrar, eu vou querer devolver. Se eu encontrar um celular, eu vou querer devolver. Se eu encontrar uma carteira, mas vamos pegar o cenário do notebook. Existe alguma identificação nessa máquina para que eu possa entrar em contato com a tua empresa? Tem um site, tem um e-mail, tem um telefone? Já fica uma dica para você melhorar aí a gestão dos equipamentos da tua empresa, tá bom? Por que eu estou falando isso? Porque só nos aeroportos é o número da realidade americana, tá? Dos Estados Unidos. Só em aeroportos são perdidos 48 mil notebooks todos os meses. 56% desses notebooks têm informações corporativas e a maioria delas é corrompida, é subtraída, tá bom? Se esse número acontece lá, eu tenho certeza que aqui acontece coisa parecida. Pergunta número 5. A cultura da tua empresa, ela tem um viés da prevenção? Primeira pergunta, tem a cultura da prevenção? E aí entra a pergunta número 5. Dentro da cultura da prevenção, tem a cultura computacional? Denner, o que é isso? Eu explico lá no meu livro o que é, tá bom? Pergunta número 6. Na sua empresa tem um profissional dedicado, especializado em segurança física para hardware? Existe essa pessoa na tua empresa? Número 7. Na sua opinião, a empresa onde você está trabalhando hoje, ela utiliza as tecnologias capaz de evitar a perda, furto e roubo, capaz de fazer a gestão das máquinas da tua empresa? Essa é uma pergunta para ser pensada. Pergunta número 8. A sua empresa criou algum protocolo de segurança para os funcionários de home office? Por quê? A maioria das empresas hoje, parte dos dias da semana trabalha no escritório e parte dos dias da semana trabalha em casa ou no coworking. Como é que é pensado a gestão e a segurança desses equipamentos para esse formato de trabalho híbrido? Pergunta número 9. A sua empresa tem um histórico de todas as perdas e furtos e roubos dos computadores? Por que eu falo isso? O carro ele só é o que é hoje. Quando a gente pega, por exemplo, o carro autônomo da Tesla, ele só é o que é hoje porque ele tem um histórico do que deu errado, do que deu certo, o que precisou melhorar, quando deu problema no freio, quando deu problema no motor. Enfim, ele tem um histórico e a partir desse histórico ele foi melhorando. Os computadores da tua empresa têm passado por esse processo de evolução? Não o computador especificamente, mas a gestão desses computadores tem passado por esse processo de evolução? Última pergunta. A sua empresa sabe quanto custa Cascaio, Bufunfa, Tutu, Money? Sabe quanto custa a perda de um único notebook? Denner? Eu acho que não. Então eu vou dar uma ajudinha para você, tá? Esses são números da realidade dos Estados Unidos. Eu só converti a moeda, tá? Em média, nos Estados Unidos, a perda de um único notebook custa quase 250 mil reais ou 49 mil dólares. Aqui você vai ver, linha por linha, o que é computado, o que é calculado para chegar a esse montante. Bom, eu quero aqui encerrar essa minha primeira mensagem falando da palestra, tá bom? Que é, a cada 10 notebooks, num prazo de 3 anos, média de 3 anos,
ele será perdido, furtado ou roubado. Agora é só você multiplicar pelo custo que eu já te mostrei, vezes o número de máquinas que tem na sua empresa. Aí você tem o potencial de perda, sem falar de reputação, sem falar de LGPD, sem falar de uma série de coisas. Só custo, tá bom? Tenho 100 notebooks na minha empresa. São 10 notebooks, vezes arredondando 250 mil, 2 milhões e meio em potencial de perda financeira, tá bom? Eu quero encerrar, então, aqui dizendo o seguinte, duas informações importantes, tá? A primeira é, Denner, eu me interessei pela palestra, pelo conteúdo, então quero te convidar para uma palestra aqui na minha empresa. O que você vai fazer? Você vai entrar em contato ou pelo e-mail, contato@atacbrasil.com.br, ou ligar, DDD de São Paulo 11 42 10 48 80, falar com um dos nossos consultores e agendar. Conforme a disponibilidade de agenda, é que nós vamos agendar e fazer essa palestra e realizar esse evento. Eu chamo de um evento porque a gente vai levar informações importantíssimas que vai ser o antes e o depois dessa palestra. Denner, eu gostei, achei importante, mas eu queria um pouquinho mais de informação. Manda um e-mail e pede o material da palestra Hardware 360, porque lá vai ter um PDF e um vídeo que é uma aula um pouco mais extensa, falando sobre tudo que eu acabei de te mostrar de forma mais detalhada, portanto, mais extensa. Está em torno de 30 a 40 minutos essa aula gratuita e o PDF, tá bom? Fique por aqui, te aguardo, um abraço, tchau!